Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, estou aqui para mais uma aula de quarentena e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Falando um pouco sobre atomística, ou seja, o estudo dos átomos. Essa aula, obviamente, eu vou estar dividindo em partes, né? E para hoje iremos trabalhar apenas o contexto histórico, beleza? Então vamos lá, preparados? Abram os slides que eu enviei para vocês e me acompanhem aqui. Vamos lá. Bom, então esse é o nosso conteúdo de hoje. Atomística, ou seja, estudo do átomo e sua eletrosfera. Show de bola. Pessoal, seguinte. Bom, quando eu falo do estudo da atomística, eu estou falando do estudo da menor partícula que compõe a matéria, tá certo? Porém, diferente de muitos conceitos químicos, o estudo da atomística, ele não é uma comprovação, né? Ele é mais um avanço de teorias, né? Uma construção e uma desconstrução de teorias a respeito do átomo, beleza? E essa construção atômica, ela vai passar basicamente por 4 grandes cientistas, tá? Que são eles: Dalton, com o primeiro modelo atômico aceito pela ciência; Thomson, com o segundo modelo; Rutherford e, por fim, com Bohr, né? Eu ainda vou falar sobre os outros 2 cientistas que deu uma contribuição bastante interessante, mas basicamente, se tratando de resolução de exercício, vocês vão ouvir falar muito sobre o modelo atômico desses 4 camaradas, beleza? Guarde isso aí para mim. Então, vamos lá. Para falar de átomo e da evolução atômica, eu preciso voltar uns anos, bastante anos antes. Precisamente 450 anos antes de Cristo. Por quê? Naquela época, pessoal, nada era comprovado, tá? Não existia ciência. O que existia até então era filosofia. E filosofia nada mais era do que teorias lançadas sem comprovação, beleza? Há 450 anos antes de Cristo, 2 filósofos gregos, Demócrito e Leucipo, lançou a primeira teoria da composição da matéria. Então, os caras viajaram o seguinte: de que deve ser feito a matéria? Né? Se eu olho para um pedaço de rocha no chão e uma rocha maior, aquele pedaço de rocha menor, ele faz parte daquela rocha maior. Então, a matéria ela era composta por pequenas partículas que dariam forma às partículas maiores. Deu para entender? Bom, isso foi a viagem de Demócrito e Leucipo, né? Então, Demócrito e Leucipo começou a imaginar que, de fato, era feita a matéria. Para essa imaginação, ele deu o nome de átomo, tá? E átomo, no grego, nada mais é do que sem parte, ou indivisível, tá? A negação não, e tomo parte, não parte, né? Não tem parte, não se divide, beleza? Ficou guardado isso. Muitos anos depois, na segunda metade do século XVII, o químico inglês John Dalton, né, retomou essas ideias de Demócrito e de Leucipo. E aí sim, como a ciência já estava consolidada, Dalton lançou a primeira teoria atômica, né, utilizando, obviamente, o nome que já tinha sido inventado por Demócrito e Leucipo. Para Dalton, o átomo ele era como uma bola de bilhar, esférico, maciço e indivisível, tá certo? Isso ele quis dizer, então, que o átomo seria a menor parte da matéria. Esse é o nosso primeiro modelo atômico de Dalton, conhecido como modelo bola de bilhar. Tudo bem? Vale ressaltar uma coisa: o modelo de Dalton ele foi aceito, porém ele não explicava bastante coisa, tá? Mas como era o primeiro modelo, foi muito bem aceito. E uma das coisas que o modelo atômico de Dalton não explicava é o seguinte, galera. Olha aqui, ó. Atenção, ó. O modelo atômico de Dalton ele não explicava a relação entre a atração ou a repulsão da matéria. Por quê? Naquela época, já se sabia que algumas matérias tinham capacidade de atração.
O ambar, que era uma lâmina utilizada na hora de fazer o preparo do terreno para plantar, né? Ele, ao atritar com o terreno, depois que era utilizado, ficavam pedaços de capim grudado nele. Ou seja, a matéria capim era atraída pela matéria ambar. Isso Dalton não conseguia explicar, né? Nem Dalton, nem a física até então. Beleza. Bom, o modelo atômico de Dalton ele é muito mais de postulado, ou seja, de teoria sem comprovação, do que de fato comprovações, tá certo? Bom, o modelo atômico de Dalton ele vem dizendo o seguinte: primeiro, os átomos são maciços e apresentam forma esférica. O que ele quis dizer com isso? Quando ele fala que ele é maciço, ele está relacionando a composição da matéria, porque já se sabia que a matéria era tudo que tinha massa e ocupava lugar no espaço. Se o átomo era a composição da matéria, ele precisava ser maciço, beleza? Bom, segundo o postulado do modelo atômico de Dalton, os átomos são indivisíveis. Bom, ele quis dizer o seguinte: quando você chega na menor composição da matéria, você não consegue mais dividir a matéria. Isso é o átomo, tá certo? Terceiro postulado, os átomos são indestrutíveis, beleza? O exemplo da bola de bilhar era mais ou menos isso. Ele era esférico, maciço, indivisível e indestrutível, tá? Um elemento químico é um conjunto de átomos com a mesma propriedade. Então, ele começou a querer explicar substâncias dentro do seu modelo atômico. Óbvio, Dalton não era besta, né? Na época, quem estava chefiando a academia de química, né, era Lavoisier. E Lavoisier já estava trabalhando pesando as substâncias. Então, Dalton quis falar que sim, o átomo explicava a massa da substância e era um conjunto de átomos que dava a formação dos elementos, né? Puxando a sardinha, obviamente. Bom, e outro postulado, né? Quinto postulado. Os átomos de diferentes elementos químicos apresentam propriedades diferentes uns dos outros. Mas aí veio a cagada do modelo atômico de Dalton. Ele disse que o átomo ele era neutro. E isso foi a grande chave para o segundo modelo atômico que a gente vai estudar. Antes de passar para o segundo, eu só queria mostrar essa imagem para vocês aqui, ó. Olha o trabalho que Dalton teve. Ele deu uma simbologia atômica para cada substância e cada elemento conhecido da época. Então, por exemplo, ó, ele falou que o oxigênio era formado, era uma bola esférica, né, aqui, a simbologia dele da bola de bilhar, porém ela totalmente branca, tá? E o carbono, ele era uma esfera escura. Se eu quisesse montar qualquer molécula, eu estaria juntando esse símbolo. Então, o oxigênio é uma esfera lisa e branca, o hidrogênio é uma esfera com pontinho preto, a água logo vai ser o quê? A água é a formação de oxigênio e hidrogênio. Então, ó, simbologia atômica do oxigênio, simbologia atômica do hidrogênio. Isso foi extremamente importante para a gente desenvolver as fórmulas químicas, tá certo? Mas vamos seguir nossa aula. Segundo modelo atômico de Thomson. Bom, Thomson ficou bastante intrigado com essa questão em Dalton dizer que o átomo, que era a composição da matéria, ele era neutro. E aí, no ano de 1897, a física já estava bem avançada, a eletricidade já havia sido descoberta, Thomson resolveu tomar os estudos atômicos de volta, né? E aí ele fez um experimento muito simples. Thomson fez um experimento chamado de ampola de Crookes. O que é isso? Ele pegou um tubo de vidro fechado, chamado tubo catódico, né? Nesse tubo, ele conectou um cátodo no ânodo, ou seja, ele ligou dois polos de uma bateria para poder fazer uma descarga elétrica ali, até porque Thomson já sabia que energia era fundamental para se transformar a matéria. Então, ele quis fornecer energia ao gás que estava dentro, preso daquele vidro, para ver se havia alguma transformação nessa matéria. Quando ele forneceu energia elétrica, um feixe de luz foi formado dentro daquele tubo, né? E aí Thomson ficou intrigado, mas será que esse feixe de luz
é composição da matéria ou é coisa desse gás que está aqui dentro? Então, ele resolveu testar outros gases. E toda vez que ele colocava um gás diferente, o mesmo feixe de luz ele era formado dentro do tubo. Então, Thomson chegou à grande conclusão. O feixe de luz formado, ele independe da substância que compõe a matéria. Logo, esse feixe de luz faz parte da composição da matéria. Porque se ele se apresenta para matérias diferentes, isso implica dizer que ele faz parte da matéria como um todo, assim como o átomo. Beleza? Show de bola. Então, ele resolveu modificar esse experimento. Ele colocou os eletrodos, ligou a bateria e nas extremidades do tubo ele colocou dois polos, né? Um polo positivo, um polo negativo. Bom, se a matéria de fato fosse neutra, como Dalton afirmava, a tendência era que esse feixe de luz seguisse em linha reta. Mas não foi isso que aconteceu. Quando Thomson ligou a bateria, ele percebeu que o feixe de luz sofreu um desvio. E mais que isso, sofreu um desvio para o lado positivo do polo, né? Isso implica dizer, sabendo que a física afirma que os opostos se atraem, se ele desvia para o lado positivo, quer dizer que a matéria era constituída por algo negativo. E foi essas partículas negativas que Thomson descobriu que ele deu o nome de elétrons. Tá certo? Por isso Thomson é considerado o pai dos elétrons. Vamos ver então como fica definido o átomo de Thomson. Tá? É o modelo proposto por Thomson. Thomson propôs sua interpretação de como seria o átomo e sua constituição. De que forma? Primeiro, o átomo é uma esfera, mas não maciça como propunha o modelo atômico de John Dalton. Né? Então já começou quebrando aí o primeiro paradigma do modelo de Dalton. O átomo não é maciço, galera. Esse átomo ele pode ser gelatinoso, mas maciço, rígido, como Dalton afirmava, não. Tá? O átomo é eletricamente negativo. Olha, Dalton dizia que o átomo era neutro, mas Thomson havia provado que tinha cargas nesse átomo. E essas cargas eram negativas. Tudo bem? Bom, o átomo pode ser considerado como um fluido contínuo de carga positiva, onde estaria distribuído os elétrons. Bom, o que ele quis dizer? Elétrons são cargas negativas. Negativo com negativo, eles tendem a se repelir. Para que esses elétrons fiquem presos no átomo, tinha que existir uma massa positiva prendendo esse elétron. Então, para Thomson, o átomo era como se fosse um pudim de passas, onde aquela massa ela fosse toda positiva e as passas presas no pudim seriam os elétrons. Tá certo? Próximo. Os elétrons não estão fixos ou presos nos átomos, podendo ser transferidos para outro átomo, explicando ele o fato daquele desvio da matéria, energizou a matéria e aí aqueles elétrons sofreram desvio, né? Obviamente o positivo tendeu a ir para outro lado e os elétrons que foram arrancados foi para o polo positivo do experimento, tá certo? Como os elétrons que estão espalhados apresentam a mesma carga, existe entre eles uma repulsão mútua, obviamente, né? O que faz com que estejam uniformemente distribuídos nas esferas. Então, para Thomson, esses elétrons estavam presos no átomo, essa massa gelatinosa, mas por haver uma repulsão, a distância entre um elétron e o outro era perfeitamente separados, tá certo?